Imagine estar diante de uma muralha invisível. Você ora, trabalha, se esforça, mas nada parece avançar. As portas não se abrem, as oportunidades não chegam e a sensação é de estar preso em um ciclo sem saída. Mas e se eu te dissesse que existe uma promessa capaz de virar completamente essa situação? No Salmo 113 encontramos uma palavra viva, não apenas um texto bonito, mas uma declaração direta do próprio Deus. Ele levanta o humilhado, tira do pó aquele que se sente esquecido e o coloca em lugares de honra. O mesmo Deus que tirou José da prisão e o levou ao palácio é capaz de escrever um novo capítulo na sua história, e é sobre isso que vamos falar hoje. Fique comigo até o final deste vídeo, porque essa mensagem pode ser a chave para a transformação que você tanto espera. Se você tem passado por tempos de escassez, se já se sentiu esquecido ou sem saída, saiba que não está aqui por acaso. Este pode ser o seu momento de fé. Escreva nos comentários: confio na provisão de Deus. Isso não é apenas uma frase, é uma atitude espiritual que abre o caminho para o sobrenatural agir em sua vida. O Salmo 113 revela uma das maiores verdades sobre Deus. Ele exalta os humildes. Não é apenas uma metáfora bonita, é uma promessa real. Ele ergue o necessitado do pó e o faz sentar-se entre príncipes. Esse princípio já se cumpriu muitas vezes na Bíblia. Davi foi chamado para ser rei quando ainda cuidava de ovelhas. Ester, uma jovem órfã, tornou-se rainha da Pérsia. José, vendido como escravo e preso injustamente, em um único dia foi colocado como a maior autoridade do Egito depois do faraó. Deus não ignora quem sofre. Ele enxerga, chama e levanta. Quando o salmista declara que o pobre se assenta entre príncipes, ele mostra que não existe posição tão baixa da qual Deus não possa tirar alguém, nem altura tão grande que ele não possa conceder por sua graça. Se você tem vivido um tempo de limitações, este salmo é a prova de que Deus não só vê a sua dor, como também deseja transformar totalmente a sua realidade. E se você deseja dar um passo além, quero te apresentar algo especial. Descobri na palavra 10 princípios escondidos que revelam como Deus trabalha com riqueza, propósito e provisão. Além disso, preparei um desafio bíblico de 30 dias para ajudar você a experimentar uma mudança real na sua vida financeira. Muitas pessoas não avançam porque não sabem aplicar os ensinamentos da Bíblia nessa área. Mas quando a fé se une à sabedoria da palavra, os resultados começam a aparecer. Se você quiser iniciar essa jornada, clique no primeiro comentário fixado. Lá você encontrará um material enriquecedor e também um presente preparado com todo carinho. Lembre-se, orar não é apenas repetir palavras, é um ato de fé que conecta o invisível ao visível e o eterno ao que vivemos todos os dias. É na oração que o coração do cristão se conecta com a vontade de Deus e abre espaço para que o seu poder se manifeste. O próprio Jesus ensinou que tudo o que pedirmos com fé, receberemos. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que oraram com confiança e experimentaram direção, provisão e até milagres financeiros. Mas há um detalhe que muitos esquecem: orar não é apenas repetir frases. Orar é abrir o coração. É confiar que Deus vai responder, mesmo antes de ver a resposta. A fé verdadeira não espera ter tudo resolvido para buscar a Deus. Ela ora quando tudo parece perdido e, mesmo assim, acredita. Quando você ora com base no Salmo 113, não está apenas repetindo palavras antigas. Está ativando uma promessa viva, escrita pelo Espírito de Deus. Está declarando que crê em um Deus que levanta o abatido, abre portas onde não há nenhuma e muda destinos em um instante. Por isso, quero te convidar a fazer um pequeno, mas poderoso ato de fé. Escreva agora nos comentários: confio na provisão de Deus. Essa frase não é só um conjunto de palavras. É uma semente de confiança plantada no coração, que Deus pode fazer crescer. É como dizer:
Eu creio mesmo sem ver. Eu oro porque sei que Deus me ouve. A oração não é um ritual vazio, mas um ato de fé que conecta o invisível ao visível, o eterno ao nosso dia a dia. E se você estiver pronto, quero te convidar a orar comigo agora. Não importa onde você esteja ou o que esteja vivendo. Se puder, feche os olhos, respire fundo e deixe que estas palavras também se tornem sua oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me aproximo de Ti com humildade e esperança. Eu sei que Tu és o Deus que vê o necessitado, que ouve o humilde e que responde com poder. Hoje eu clamo por direção, provisão e milagres na minha vida financeira. Reconheço que sem Ti nada posso fazer, mas contigo tudo é possível. Peço que ilumines o meu caminho, que quebres as correntes da escassez e que abras as portas que têm estado fechadas. Toca minhas finanças com a Tua mão poderosa e transforma a minha realidade, não apenas para o meu bem, mas para que o Teu nome seja glorificado em tudo o que eu fizer. Deus não apenas promete prover, Ele é a própria provisão. Um dos seus nomes revelados na Bíblia é Jeová-Jiré, que significa o Senhor proverá. Esse nome não é só bonito, é uma revelação profunda do coração de Deus. Desde o início Ele mostrou que cuida, que se adianta e que supra o que falta. Quando Abraão subiu ao monte com seu filho Isaque, acreditando que teria de sacrificá-lo, obedeceu com dor, mas também com fé. E no momento em que levantou o cutelo, Deus interveio. Ele providenciou um carneiro. Foi então que Abraão declarou: "No monte do Senhor se proverá." Desde aquele dia, Jeová-Jiré se tornou uma declaração eterna. Deus vê, Deus conhece e Deus supre. Se Ele proveu naquele monte, também pode prover na sua casa, no seu trabalho e em qualquer necessidade que você esteja enfrentando. A provisão de Deus não depende da economia, do país em que você vive ou do seu histórico. Ela se baseia no caráter fiel do Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se você tem se sentido sozinho nas suas batalhas financeiras, receba esta verdade: você não está abandonado. O Deus que multiplicou o azeite da viúva, que alimentou milhares com apenas 5 pães e que encheu redes vazias com uma palavra, também pode encher sua vida de tudo o que você precisa. E não apenas com recursos materiais, mas também com sabedoria, direção e paz. Ore comigo. Senhor Jeová-Jiré, eu te reconheço como meu provedor. Tu és o dono do ouro e da prata. És aquele que abre caminhos onde não existem, que multiplica o pouco e transforma a escassez em abundância. Hoje eu deposito em Ti a minha confiança, acreditando que a Tua provisão virá no tempo perfeito. Ensina-me a administrar com sabedoria, a semear com fé, a trabalhar com propósito e a depender de Ti em tudo. Que nunca me falte a Tua direção, o Teu favor e a Tua paz. Amém. A palavra de Deus não é letra morta, ela é viva, poderosa e capaz de transformar qualquer realidade. Quando Deus fala, até as circunstâncias mais difíceis se rendem. Desde o princípio, tudo foi criado pela Sua voz, e até hoje é essa mesma palavra que sustenta o universo e cada detalhe da nossa vida. Muitos procuram sinais, mas se esquecem das promessas que já foram declaradas. Cada versículo da Bíblia é como uma chave que, quando usada com fé, abre portas que estavam fechadas. O Salmo 113 não é apenas poesia, é uma declaração de ação divina. Deus não se move pelo que sentimos, mas pelo que Ele já falou. A Bíblia mostra que uma única palavra liberada por Deus muda destinos. Um simples vá de Jesus foi suficiente para curar, libertar e multiplicar. A palavra de Deus quebra correntes invisíveis que impedem o avanço. Onde não existe saída, a Sua voz abre caminho. Onde há escassez, Ele derrama provisão. Por isso, precisamos aprender a viver declarando a verdade de Deus, não repetindo frases vazias, mas proclamando o que Ele já estabeleceu.
Quando nossas palavras se alinham com as dele, o ambiente ao nosso redor muda. O que está escrito é garantido, e não importa quanto tempo passe, o que Deus disse vai se cumprir. Nunca subestime o poder do que você declara todos os dias. Sua boca pode ser um canal de fé ou uma ferramenta de dúvida. Se deseja ver milagres, comece falando como alguém que realmente acredita no impossível. A palavra é como uma semente. Quando plantada com fé, sempre produz fruto. O que sai da sua boca pode preparar o terreno para o sobrenatural acontecer. Deus não próspera alguém apenas para que tenha mais, mas para cumprir um propósito maior. Na Bíblia, sempre que alguém foi abençoado com abundância, essa bênção se tornou canal para alcançar outras pessoas. Prosperidade não é um fim, é um meio para expandir o reino de Deus e servir com excelência. Quando entendemos isso, nossas orações deixam de ser apenas por dinheiro e passam a buscar visão, sabedoria e estratégias do céu. Porque mais importante que receber é saber administrar o que Deus coloca em nossas mãos. Quem é fiel no pouco, recebe muito mais. Esse é o princípio do reino. A riqueza sem propósito é vazia, mas quando Deus encontra um coração disposto, Ele derrama provisão sem limites. Foi assim com José, Salomão e Neemias, que prosperaram para cumprir missões específicas. Não foi acaso, foi chamado. Da mesma forma, Deus também quer usar você como canal de bênção. Prosperar com propósito significa responsabilidade, significa compartilhar, ajudar, investir em algo que tem valor eterno. Não se trata de acumular, mas de semear em terra fértil. Quando entendemos que tudo vem de Deus, aprendemos a cuidar melhor do que temos e a multiplicar sem perder a paz. Cada porta que Deus abre tem uma missão. Cada oportunidade carrega uma intenção dele. Antes de pedir mais, pergunte-se: para que quero isso que estou pedindo? Se seu propósito estiver alinhado com o coração de Deus, a provisão virá, não por ambição, mas por propósito eterno. A Bíblia está cheia de exemplos de transformação financeira. José, que foi vendido como escravo e preso injustamente, foi levantado por Deus para administrar toda a economia do Egito. Sua fidelidade o levou do poço ao palácio. A viúva de Sarepta, em meio à crise, obedeceu à palavra do profeta Elias e compartilhou o pouco que tinha. Como resultado, sua farinha e seu azeite nunca se acabaram. Job perdeu tudo, mas ao permanecer fiel, recebeu em dobro o que havia perdido, além de saúde, honra e restauração. Salomão pediu sabedoria e, por causa do seu coração, Deus lhe deu também riquezas. Esses exemplos mostram que o foco não é a ganância, mas a fidelidade e o propósito. Eles não são histórias bonitas, mas princípios eternos. Revelam que Deus se importa com nossas finanças, mas acima de tudo, com o nosso coração. Quando usamos bem o pouco que temos, Ele se encarrega de multiplicar. E quando reconhecemos que tudo pertence a Ele, nos tornamos administradores do céu aqui na terra. Antes de orar, é essencial entender a quem estamos falando. Não falamos ao vento nem repetimos palavras vazias, mas nos apresentamos diante do Deus Todo-Poderoso, que ouve cada oração e responde segundo a sua vontade. Preparar o coração é tão importante quanto a oração em si. A fé é a chave que abre as portas. Orar sem fé é apenas falar sem direção, mas quando oramos crendo, algo acontece no mundo espiritual. Jesus disse: tudo o que vocês pedirem em oração, crendo, receberão. Isso não é apenas uma promessa bonita, é uma garantia do céu para quem ora com confiança. Por isso, a forma como você se aproxima de Deus faz toda a diferença. Talvez você já tenha orado muitas vezes sem ver resposta, mas hoje quero te convidar a orar de uma maneira diferente. Não com ansiedade, mas com expectativa. Não com medo, mas com convicção, acreditando que Deus não apenas pode,
mas quer te abençoar. A natureza de Deus é boa e o tempo dele é sempre perfeito. Agora, faça silêncio na sua mente, deixe de lado o barulho do dia e concentre-se nas promessas que já ouviu. Se puder, coloque a mão sobre o coração, respire fundo e prepare-se com humildade, mas também com confiança, sabendo que o Criador do Universo está atento à sua voz. Se ainda não fez isso, escreva nos comentários uma palavra de fé. Pode ser um pedido, uma declaração ou até mesmo "estou pronto para receber". Esse pequeno gesto pode ser o início de algo novo, uma atitude que mostra que hoje você não apenas ouve, mas também crê. Chegou a hora de levantar nossa voz ao céu. Depois de meditar na palavra e preparar o coração, é tempo de falar com Deus. Não importa onde você esteja ou quanto entenda, o que importa é ter fé, mesmo que pequena, mas verdadeira. O Salmo 113 nos lembra que Deus levanta o pobre do pó e o necessitado da miséria. Isso não é só uma figura de linguagem, é algo que Ele ainda faz hoje. Ele transforma, Ele provê, Ele exalta. Vamos orar com base nessa verdade, crendo que o mesmo Deus do Salmo ainda vive e age. Essa oração não será uma repetição vazia, mas uma conversa sincera com o Criador. Enquanto orar, imagine cada palavra subindo ao céu e chegando ao trono de Deus, porque é exatamente isso que acontece quando se ora com fé. Ele não apenas ouve, Ele responde. Se puder, feche os olhos, esqueça as distrações e entregue toda a sua atenção a este momento. Deixe o medo, as dúvidas e o cansaço de lado. Esse é um tempo entre você e Deus, uma oportunidade de abrir o coração, apresentar suas necessidades e reafirmar sua confiança total na provisão dele. Agora repita comigo, não apenas com a boca, mas com a alma. Senhor Deus Altíssimo, eu me aproximo de Ti com humildade, mas cheio de fé. Tu estás assentado nas alturas, mas olhas para o céu e para a terra. Tu conheces a minha vida, as minhas lutas e sabes do que preciso. Hoje clamo a Ti, crendo no Teu poder e nas Tuas promessas. Tu és o Deus que levanta do pó o necessitado. Se eu estou em ruínas, se minhas finanças parecem destruídas, se a minha esperança enfraqueceu, eu te peço, levanta-me pela Tua misericórdia. Tira-me da escassez e leva-me ao lugar de honra que preparaste para mim. Eu declaro que Tu és Jeová Jiré, o meu provedor, e que nada me falta quando dependo de Ti. Dá-me sabedoria para administrar, coração generoso para compartilhar e fé firme para continuar. Que portas fechadas se abram e que as oportunidades certas me encontrem. Renova minha mente, Senhor, para que eu não viva preso ao medo, mas firme na confiança e na visão que vem de Ti. Dá-me ideias, direção e estratégias. Que cada decisão esteja alinhada à Tua vontade. Obrigado porque sei que não falo ao vazio, falo contigo, e Tu respondes. Que se cumpra a Tua palavra, que floresçam as Tuas promessas e que a minha vida seja testemunho da Tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus está falando com você e tocando áreas profundas da sua vida. Esse pode ser o começo de uma nova fase. Não ignore o que sentiu hoje. Guarde essa palavra e volte a essa oração sempre que precisar. Uma única semente de fé pode mudar todo o seu futuro. Se você tem um pedido, deixe nos comentários. Estaremos orando com você e declarando que Deus também agirá na sua situação. Você não está sozinho. Essa comunidade é um espaço de fé, apoio e esperança. Deus já fez antes e fará novamente. Abraão foi abençoado em todas as coisas porque creu e obedeceu, tornando-se pai de multidões. Onde havia esterilidade, veio multiplicação. Salomão não pediu riquezas, pediu sabedoria. Deus lhe deu ambas, e seu reinado foi o mais próspero de Israel, lembrado até hoje como símbolo de abundância e sabedoria divina.
A viúva de Sarepta, em plena crise, decidiu obedecer e compartilhar o pouco que tinha. Como resultado, seu azeite e sua farinha nunca acabaram. Quando há fé em meio à escassez, o céu responde e Deus honra cada passo de coragem. José foi traído, esquecido e preso, mas sua fidelidade no secreto o levou a governar o Egito. O processo não anulou o destino, apenas o preparou. O povo de Israel atravessou o mar, caminhou no deserto, mas nunca ficou sem provisão. Comeram do céu, beberam da rocha e viram milagres todos os dias. E se Deus fez tudo isso antes, Ele também pode fazer na sua vida. Ainda hoje existem testemunhos vivos. O ator Denzel Washington já declarou publicamente que tudo que tem vem de Deus, e sua vida é marcada por oração e fé. Até mesmo a cantora Katy Perry, antes de se afastar, foi criada na fé e aprendeu a orar. Esses exemplos mostram que a oração e a confiança em Deus continuam transformando vidas em qualquer tempo. E mais de uma vez ele reconheceu que seu talento foi dado por Deus. Muitos começam pela fé, mas são aqueles que permanecem firmes que prosperam com propósito. Deus nunca esquece uma semente plantada com sinceridade. O empresário David Green, fundador da Hobby Lobby, decidiu basear todas as suas escolhas em princípios bíblicos. Ele declarou que sua empresa pertence a Deus e que a prosperidade é apenas uma forma de servir. E os resultados que colheu são inexplicáveis para o mundo, porque quando Deus é o dono, nada falta. Atletas como Kaká, jogadores de futebol, artistas e empreendedores também já deram testemunho da sua fé, prosperaram porque reconheceram publicamente que sem Deus não são nada. E é justamente isso que o Senhor honra. Não é a fama, não é o talento, mas sim a humildade de colocar tudo em suas mãos. Se Ele fez isso com eles, por que não faria também com você? Deus não faz distinção de pessoas. O que Ele busca é fé, obediência e um coração disposto a dar a Ele toda a glória. Hoje pode ser o início da virada na sua história. Basta crer. O resto Ele fará. Obrigado por estar aqui. Que essa oração te acompanhe, te fortaleça e sempre te lembre que Deus não se esqueceu de você. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E aquilo que hoje você semeia em fé, em breve verá florescer. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu comentário que trarei mais vídeos poderosos para melhorar sua vida financeira. Aproveite e se inscreva e deixe seu like como gratidão.